Bom, pessoal, atualmente eu sou líder técnico da Local Web, assim como já foi falado aí. Então, estou trabalhando em operações ofensivas de Red Team, tanto relacionadas a hardware, né, a engagement físico, quanto web, de infra, enfim, tudo que tem a ver com segurança ofensiva, a gente está trabalhando hoje lá na Local Web. E eu queria trazer uma palestra, aproveitando aqui o brinquedo, né, que chegou há pouco tempo, até o pessoal estava falando, né, que isso aqui é o Flipper, né, é um Tamagotchi para hackers, digamos assim. Então é um dispositivo eletrônico que ele tem uma série de features onde ele consegue capturar keys, onde ele consegue emular RFID, NFC, infrared, frequência sub-gigahertz, por aí vai. Eu vou mostrar uma série de funcionalidades e como é que um brinquedo desse, que não parece um brinquedo, mas na verdade é uma ferramenta ofensiva bem poderosa, e como é que esse tipo de brinquedinho e alguns outros dispositivos ofensivos podem colaborar para a equipe de Red Team da empresa de vocês, né, para o movimento, para as operações de Red Team da equipe de vocês. Então, qual é a ideia da minha palestra hoje? Nós temos aí coisas conectadas, né, e sua segurança. Eu iniciei essa palestra com esse título, Coisas Conectadas e Sua Segurança. Depois eu olhei para o título e falei assim, bom, eu não sei se são somente coisas conectadas. Se a gente for levar em consideração, tem um monte de coisa que não está conectada, mas que a gente consegue testar a segurança. Tipo catraca eletrônica, né? Temos catracas eletrônicas que não são conectadas à internet, mas mesmo assim existem mecanismos como, por exemplo, esse Flipper Zero aqui, que é um mecanismo que consegue aí fazer o bypass de catracas eletrônicas, o bypass de portões eletrônicos ou até mesmo abrir carros, dependendo da situação. Então eu mudei a palestra de última hora, né, para trazer para vocês como coisas eletrônicas e a sua segurança. A gente começa a sair de uma zona obscura onde dispositivos eletrônicos até então eram protegidos por obscuridade. E a gente está entrando numa era onde esses dispositivos eletrônicos eles não estão mais seguros por obscuridade. Olha que interessante, até então a central de segurança da casa ou da empresa de vocês, por que ela era protegida? Ela era simplesmente protegida porque ninguém tinha um hardware necessário para fazer sniffing ou para fazer emulação daquela central. Entretanto, nos últimos anos, esse tipo de hardware genérico para fazer hardware hacking ele foi desenvolvido. E acontece que agora, catracas inteligentes, sistemas de segurança por radiofrequência, câmeras Wi-Fi ou câmeras acionadas por radiofrequência, agora elas de fato estão vulneráveis, não estão mais seguras por obscuridade. Esse é um ponto muito positivo para equipes, para grupos de Red Team. Eu vou tentar acelerar o máximo possível a palestra, porque a gente tem só meia hora, então eu quero trazer um monte de coisa legal, eu coloquei um monte de vídeo interessante para mostrar para vocês. Bom, vamos separar um pouco para a gente poder dimensionar o que são esses dispositivos eletrônicos e sua segurança. A gente tem o IoT, que é muito conhecido, já todo mundo que está ouvindo aí deve saber o que quer dizer IoT, né, que é o Internet of Things, ou Internet das Coisas. Então, quando a gente fala IoT, são de fato dispositivos conectados à internet ou conectados a uma rede que tem acesso à internet. São dispositivos embarcados eletrônicos que têm conexão com a internet, ou conexão por Bluetooth, ou de alguma forma eles alcançam a internet. Depois nós temos também os dispositivos de OT, que seria a tecnologia operacional, e aí a coisa começa a ficar um pouco mais complicada. O que seria dispositivo OT, ou tecnologia operacional? Eles podem ser dispositivos relacionados a termos empresariais, como, por exemplo, o controle de malha ferroviária, como, por exemplo, sistemas SCADA para abertura automatizada ou fechamento automatizado de portas. Pensa na porta de um complexo prisional automatizado. Isso seria gerido por um sistema SCADA, por um CLP, por um controlador lógico programável. Tudo isso é OT, é tecnologia operacional. Vamos colocar aí, por exemplo, um sistema complexo de refrigeração de um data center, que é controlado ali, não necessariamente pela internet, mas é controlado através de um controlador lógico programável, né, que pode ser controlado. Ou um sistema de colheita agrícola, onde as máquinas que são responsáveis pela colheita agrícola têm GPS, têm geolocalização, elas se comunicam entre si e elas escaneiam um grande número de acres ali de terreno para poder se comunicar e poder dizer
quanto falta para terminar a colheita ou em quais lugares já passaram. Então tudo isso é relacionado à tecnologia operacional. A gente pode falar também dutos de óleo, né? Pipelines de petróleo, coisas do tipo, tudo isso é relativo à tecnologia operacional. E pensem bem, quais tipos de tecnologia operacional estão disponíveis na internet? Através de login e senha ou mesmo simplesmente publicadas na internet, né? Que tipo de tecnologia a gente pode encontrar? Se vocês forem fazer pesquisas em buscadores como, por exemplo, o Census ou o Shodan, vocês vão encontrar uma série de dispositivos de tecnologia operacional que estão ali abertos na internet, como gateways, com portas de termoelétricas, com portas de hidroelétricas e coisas do tipo. Apesar de serem, às vezes, sistemas somente supervisórios, mas estão disponíveis ali através da internet. E não se sabe quanto tempo esses sistemas estão ali, se estão atualizados e provavelmente não estão atualizados, e quais seriam as possíveis vulnerabilidades encontradas num sistema desses. E, finalmente, nós temos o próprio dispositivo embarcado, que seria um dispositivo de menor tecnologia, mas que ainda possui hardware embarcado, que ainda possui eletrônica embarcada. Eu coloquei como exemplo ali uma catraca eletrônica que não está conectada à internet, mas que tem ali um sistema de biometria, um sistema de RFID, que pode ser hackeado, que pode ser quebrado também. Então nós temos esses três cenários, eu vou falar sobre esses três cenários do ponto de vista ofensivo, de uma operação de Red Team na empresa de vocês. Então vamos lá, vamos fazer algumas indagações, algumas perguntas, porque vocês me acompanhem nessa apresentação, né? O seu departamento de SI, hoje o departamento de SI da empresa de vocês, ele é capaz de identificar essas ameaças em dispositivos embarcados? Pensem aí, dentro da empresa de vocês, tem algum dispositivo embarcado? Por exemplo, uma catraca eletrônica, por exemplo, um sistema de segurança, um sistema de gravação, de DVR, de câmeras, ou algo do tipo. Tudo isso é considerado sistema embarcado, digamos assim. Esses sistemas estão conectados à internet? E se estão conectados, como é que vocês sabem se esses sistemas foram ou não comprometidos? Existe algum identificador no CIEM de vocês, ou existe alguma equipe que vai verificar, que vai averiguar se esses sistemas foram comprometidos ou se existe a possibilidade desses sistemas serem comprometidos? Vou dar um exemplo rápido para vocês, né? Eu trabalho com segurança da informação, especificamente com segurança ofensiva há alguns anos, né? Mais de 10 anos. E uma vez eu fiz um pentest numa empresa de transporte, de transporte rodoviário, e essa empresa de transporte, ela tinha ali controladoras dentro da frota de caminhões dela, e essas controladoras, elas tinham acesso, elas conseguiam fazer o caminhão ligar, desligar, ou que hora o caminhão poderia ligar, que hora o caminhão poderia desligar. E através de uma vulnerabilidade web, no front-end, eu conseguia subir código para dentro dos caminhões e eu conseguia quebrar os caminhões. Então observem ali, eu consegui fazer uma negação de serviço em toda uma frota de caminhões, na época acho que eram 70 caminhões, 60, 70 caminhões, e eu conseguia fazer uma negação de serviço em toda essa frota, simplesmente através de uma vulnerabilidade web, né, que era algo fácil de ser explorado e que estava publicado através da internet, né, estava publicado na internet. Então pensem, dentro da empresa de vocês, o que seria interessante, o que seria de IoT e como a gente consegue mitigar esse tipo de dispositivo. Eu vou dar mais algumas ideias para vocês. Por exemplo, alguns anos atrás, num cassino em Las Vegas, esse cassino ele foi hackeado. Se eu não me engano, essa matéria é de 2018, não é muito nova, mas segue atual, onde o cassino foi hackeado, a base de dados desse cassino ela foi hackeada através do termômetro inteligente do tanque de peixes desse cassino, do aquário do cassino. Então, o que acontecia? Era um termômetro inteligente, ele era um IoT, era acessível pela rede, né, pela internet. Foi comprometido o front-end desse tanque e foi feito um movimento lateral, né, escalada de privilégio e movimento lateral, até conseguir ali fazer o dump da base de dados desse cassino. Por quê? Porque era um dispositivo IoT, velho, antigo, desprotegido, e que tinha vulnerabilidades canônicas ali que poderiam ser exploradas. Então, olha só, dentro de um cassino, né, que é um foco aí, vocês podem trocar a palavra cassino pela palavra banco, por exemplo. Né, aqui no Brasil, já que a gente não tem cassino, né, eles manipulam o dinheiro da mesma forma, né, eles
trabalham com dinheiro, né, da mesma forma, digamos assim, e tudo que está ali é crítico para o negócio, né, para o bom desenvolvimento do negócio. Então, mais uma coisa onde a gente entra já ali numa política, num nome que está se tornando cada vez mais conhecido, que é o termo chamado killware. Foi descoberto aí alguns meses atrás que um hacker tentou, vamos dizer assim, né, um indivíduo, um agente mal intencionado, tentou envenenar o suprimento de água de uma cidade na Flórida, ou de uma cidade lá em Tampa, né, chamada de Florida City, né, cidade da Flórida. O que aconteceu? Os sistemas supervisórios, as CLPs ali que controlavam a quantidade de produtos químicos que eram inseridas dentro do sistema de tratamento de água, era possível se controlar esses produtos químicos através da internet. Então, conseguiu-se uma credencial explorando esse front-end, digamos assim, né? Foi possível entrar nesse sistema supervisório. Deixa eu dar um play aqui, inclusive isso foi falado na DEFCON, na última DEFCON, né, agora há pouco, nesses últimos meses. Aí a DEFCON aconteceu em agosto, né? Então, coisa de um mês atrás. E existia até uma village na DEFCON onde você podia simular esse ataque, né, onde você podia ir lá e alterar a quantidade de produtos químicos que você injetava ali dentro de uma estação de tratamento de água. Percebam aí, né, isso aí é uma village da DEFCON, né, a ICS Village, que ICS é internet, sistemas de controle, né, sistemas supervisórios, CLPs, PLCs e por aí vai. Né, então percebam aí pelo vídeo que é possível alterar a quantidade de químicos presentes na água. O que aconteceria? Esse ataque foi descoberto por um fator humano, um agente ali que trabalhava na empresa de tratamento de água percebeu níveis diferentes de certos componentes químicos e ele conseguiu ali reverter a situação. Se ninguém tivesse observado a causa, qual seria o problema? Ele poderia ter envenenado mais de 50 mil habitantes, que eram os abastecidos, né? Quem era abastecido por essa central de tratamento de água e esgoto. Então você imagina, seria um ataque que iria envenenar mais de 50 mil habitantes se não fosse detectado. E isso foi detectado por um sistema, não por um sistema, mas por um agente humano. Né? Foi uma pessoa ali que estava olhando a tela e percebeu que aquilo estava errado, né? E reverteu aquilo. Mas se não tivesse ninguém ali, ou se aquele agente humano não tivesse intervido, isso poderia vir a envenenar uma centena, milhares de pessoas, digamos assim, ou até mesmo matar algumas pessoas. Então, olha que absurdo. E daí que foi cunhado, né, a partir disso foi cunhado o termo killware, que são ataques com o objetivo de matar populações, né, de matar pessoas. O termo killware vem daí, e isso foi se popularizando com essa guerra entre Ucrânia e Rússia. Esse é um termo mais conhecido nesses últimos tempos, né, depois da guerra. Bom, vou mostrar mais alguns exemplos, né? Eu tenho mais 15 minutos para falar, mas vou mostrar mais alguns exemplos. Isso são de hardwares e implantes, de implantes de hardware. Isso aqui é de um caixa eletrônico, onde o cara colocou um celular. E eu vou colocando das coisas mais tosquinhas possíveis, né? Mais low-tech hacking, até coisas com um número maior, aí, uma complexidade maior em nível tecnológico, né? Então aí o cara simplesmente colocou um celular ali dentro do telefone para falar com um atendente do caixa eletrônico, e esse celular ali fazia a ligação, né, como se fosse um atendente do caixa eletrônico para dar instruções e para fazer algum tipo de ataque de engenharia social. Né? Aqui também, isso aqui é um terminal de autoatendimento, né, um caixa eletrônico, onde foi possível aí encontrar uma porta USB, né, nesse dispositivo, colocar um teclado e mouse e acessar o dispositivo através da parte frontal desse caixa eletrônico. Então, esses testes são feitos. Pensem assim, na empresa de vocês, tem algo parecido? Tem alguma coisa robótica? Tem alguma coisa autônoma? Tem algo que pode ser explorado dessa maneira? Né, por exemplo, um caixa eletrônico pode ser explorado, uma POS, né, uma Point of Sale, um token, né, um totem no caso, né, um totem, enfim, pode ser em qualquer lugar da empresa, mas tentem fazer esse exercício na mente de vocês. O que tem eletrônica aqui que pode ser explorado? Muitas vezes pode ser uma porta eletrônica, um gate eletrônico, um portão eletrônico. Tudo isso pode ser explorado e atividades ofensivas de Red Team podem se utilizar disso.
Aí eu vou mostrar um brinquedinho, né, que é o Flipper que eu estava mostrando para vocês antes. Esse dispositivo tem um conceito muito interessante. Ele foi feito com a ideia de parecer um Tamagotchi, de parecer um bichinho virtual da década de 1990. Só que foram colocadas instrumentação eletrônica nesse dispositivo para que ele pudesse executar grande parte dos ataques de operações de Red Team no momento. Então, foi colocado módulos para que você pudesse fazer brute force de NFC, brute force de RFID, módulos sub-gigahertz para que você conseguisse manipular a frequência de 433 MHz, que a maioria dos dispositivos opera nessa faixa de radiofrequência, né, 315 MHz, 800 MHz mais ou menos. Então, esse sub-gigahertz, né, abaixo de 1 GHz, ele consegue lidar também, emular, simular, fazer jamming, por aí vai. Outras coisas também que ele tem, né, ele tem um iButton também, que é comum em parquímetros eletrônicos, então ele consegue utilizar aí ou para token ou para parquímetros eletrônicos, que é o que está aparecendo agora, nesse momento, que é o iButton. E uma coisa legal é que ele tem a possibilidade de evoluir, de crescer. Por quê? Porque ele tem algumas entradas aqui, alguns pinos são chamados de GPIOs, né, GPIOs, e você consegue colocar mais módulos e codificar esses módulos dentro do Flipper. Então ele acaba virando uma interface, um front-end para você poder aumentar a quantidade de ataques que esse dispositivo faz. Então perceba aí que ele está inclusive mostrando, né, como se faz. Deixa eu jogar para frente para ver se ele vai começar o vídeo. Mas esse aqui é um vídeo do Dave Buster. Vamos ver se... Vamos lá? Aí, agora foi. Esse aqui é um arcade dos Estados Unidos, né? Muito comum lá, esse Dave Buster. E o que ele está fazendo aí? Ele está fazendo um ataque de RFID, né? De NFC, no caso, onde ele simulou um cartão, né? A compra e venda de créditos, e ele simulou esse cartão, colocou créditos dentro desse cartão, e aproximando o flipper dele, ele consegue os créditos na máquina. Agora pense, se não fosse um crédito, se fosse, por exemplo, uma feira, tipo a Mindesec, e a gente pudesse comprar coisas ali nos food trucks utilizando cartões RFID, ou cartões de NFC, no caso, com informação gravada, informação sobre a quantidade de dinheiro que você tem gravada num cartão MyFair Classic, né, que já é um cartão que não é utilizado para segurança. Vou dar mais uns exemplos para vocês, rapidinho aqui. Vou botar todos esses vídeos funcionando ao mesmo tempo. O primeiro deles é o ataque de bad USB do Flipper, onde ele usa um totem para fazer o skipping desse totem, para trazer o Windows ali que está rodando nesse totem, e você conseguir acessar o Windows. O segundo deles é um letreiro digital, onde se utilizou ali o Flipper em radiofrequência para poder alterar as informações sobre o preço da gasolina num letreiro digital de um posto de gasolina. E o último, efetivamente, onde utilizou o Flipper para poder replicar o código de um controle, o rolling code de um controle, né, de um alarme de carro. Conseguia abrir o carro através do Flipper. Então, todos esses ataques aí acontecendo simultaneamente nesses 3 vídeos. E vamos lá, né, mais uma ideia para vocês, mais uma pergunta. O Red Team da empresa de vocês, primeiro, né, a empresa de vocês, o setor de segurança possui segurança ofensiva, um setor de segurança ofensiva? E se sim, o Red Team de vocês, ele simula ameaças físicas no engagement deles? Existe alguma forma do Red Team simular esses engagements ou a alta gerência cobra esse tipo de engagement do Red Team com engenharia social? Eu gostaria que vocês simulassem a entrada de um indivíduo não autorizado, que esse indivíduo conseguisse bypassar os acessos através de cartão de credencial ou do crachá. Eu queria que esse indivíduo pudesse clonar um crachá e acessar a sala dos servidores e exfiltrar dados dos servidores. Esse tipo de movimento de Red Team é cobrado? Porque é algo muito interessante numa empresa. Porque conforme a gente vai trazendo o Red Team para esse nível, a gente vai jogando simulações mais realistas para o Red Team, a gente vai elevando também o nível de maturidade do Blue Team e da resposta a incidente. O Red Team acaba agindo como uma corda ali para puxar o Blue Team, para melhorar as ações de Blue Team, para melhorar as ações de resposta a incidente. Eu tenho ali, inclusive, isso que está passando agora, né? A gente não vai assistir o vídeo inteiro, mas é uma operação de Red Team dentro de uma power plane lá nos Estados Unidos. Por conta de todas as guerras que os Estados Unidos acabam travando, eles levaram em consideração, né, o governo levou em consideração que power plants, né, que subestações de geração de energia seriam alvos
prioritários em um ataque terrorista. Então eles fazem simulações de Red Team em Power Planes, lá nos Estados Unidos. E isso seria uma simulação, né? Esses amigos aí da Red Team, né? O nome da empresa dos caras é Red Team, é meio antigo esse vídeo já. E eles simulam aí toda uma operação de engagement físico, onde eles entram na Power Plane, o cara sobe um drone para mapear o terreno, para ver quais são as catracas, qual é a tecnologia utilizada, até ele chegar dentro da subestação de energia e desligar essa subestação de energia, ou inviabilizar ela. Então olha só que incrível, né? Essa mais uma vez, pensando em OT, pensando em tecnologia operacional, olha a oportunidade, né? A quantidade de coisas que a gente pode fazer. E a partir daí a gente pensa, bom, a gente tem um Red Team, nosso Red Team vai começar a simular esse tipo de engagement físico, mas o nosso Red Team ele dispõe de equipamento especializado para isso. Então a gente tem equipamentos ali que são hardwares que já se comunicam com uma central de comando e controle, né, com um C2 server. Esses dispositivos estão à mão da nossa equipe de Red Team para que eles possam utilizar nas operações, e aí que entram alguns dispositivos como esse que está aqui no meu pescoço, ou mesmo os dispositivos da Hack5. Né? Acho que o pessoal que está aqui já ouviu falar da Hack5, o pessoal que fez o Rubber Duck, por exemplo, né, que é uma espécie de pendrive que se aproveita de um ataque chamado Bad USB, né, que injeta códigos fingindo ser um teclado e, enfim, executa payloads fingindo ser um teclado, entre diversos outros dispositivos que podem ser apresentados. Vou apresentar alguns para vocês, como, por exemplo, o Proxmark, né, que emula e quebra cartões MyFair Classic, ou, enfim, cartões de NFC e RFID, simula, clona, emula esses cartões. Né? A gente tem o iCopy, é uma versão mais cara, mas que tem mais funções também. A gente tem o Chameleon Mini, que é uma versão mais rápida para poder, por exemplo, chegar próximo do crachá de um colaborador e clonar rapidamente o crachá para poder entrar na organização. Então, observem esse mar de possibilidades. Né? Nós temos, inclusive, um vídeo. Vamos passar para frente. Tá. Beleza, agora foi. Esse vídeo, inclusive, o que a gente está fazendo aí? Né? O que a pessoa que gravou o vídeo está fazendo? Ela está mostrando como simular, como clonar um cartão NFC ou RFID para poder abrir uma catraca eletrônica, abrir uma porta eletrônica que é controlada via crachá. Então pensem aí, na empresa de vocês, as portas são controladas por biometria, são controladas por crachá, quem tem acesso, por exemplo, à sala dos servidores, é controlado via crachá. É possível. Como é a segurança desses crachás eletrônicos? É uma tecnologia ultrapassada? É uma tecnologia atual? Está usando um MyFair Classic de 1K ou algo do tipo que é facilmente hackeável? Então é isso que a gente tem que pensar a partir disso. Eu consigo clonar, eu como um visitante ali, eu consigo clonar o crachá de um colaborador, eu consigo entrar na sala do servidor, espetar ali um Rubber Duck e fazer a exfiltração de dados dentro de um servidor? Como é que funciona? Então tudo isso o Red Team precisa simular. Que ele precisa fazer esse movimento de Purple Team com Blue Team para poder falar assim, ó, a gente está falhando aqui, a gente precisa melhorar a segurança aqui, ó, a gente precisa responder aos incidentes dessa forma, dessa maneira. Então, olha só, a ideia aqui é meio que explodir a cabeça de vocês para novas possibilidades, né? O que daria para fazer dentro da empresa de vocês. Aqui a gente tem dispositivos relacionados à radiofrequência. O Flipper também faz alguns ataques de radiofrequência, mas aí eu destaco alguns dispositivos que são o HackRF, que é um dispositivo que vai ali de 10 kHz até 6 GHz, né, emula uma série de dispositivos. É um Software Defined Radio, né, um rádio definido por software que faz basicamente qualquer tipo de ataque. A única coisa que ele não faz é subir uma rede GSM falsa, porque ele é um transceiver half duplex. Então ele ou envia, ou transmite, ou recebe. Ele não faz as duas coisas ao mesmo tempo. Mas nós temos outros hardwares que são full duplex, que enviam e recebem informação e que podem, por exemplo, subir uma torre falsa GSM e fazer colaboradores, por exemplo, se conectarem nessa torre falsa. Nós temos aí também o HackKey, que é um hardware do Unicorn Team. E para que serve esse HackKey? Ele serve para que você consiga simular a tecnologia keyless de carros importados, por exemplo. Então você chega com um desses dispositivos perto da pessoa que tem a chave de presença, e o outro dispositivo, esse outro HackKey, você chega próximo do carro. Ele finge para o carro
que é a chave e finge para a chave que é o carro. Ele faz um man in the middle entre os dois e faz um relay attack. Então você conseguiria abrir o carro e dar partida no carro, mesmo se o dono do carro, quem possui a chave, tivesse a quilômetros de distância, ou enfim, tivesse no outro lado do mundo. Temos mais alguns dispositivos aí, né, Rubber Duck e o USB Cable Ninja, que é mais ou menos um Rubber Duck Wi-Fi, mas que é mais focado para celulares. Inclusive em operações policiais ele pode ser utilizado, né, substituindo o cabo do celular por um cabo infectado, por um cabo malicioso. Né? Você poderia aí executar uma série de ataques a partir do momento que a pessoa vai plugar o celular ali para carregar ele, ou vai utilizar ele carregando na tomada. O USB Ninja Cable pode executar uma série de payloads via Wi-Fi e pode comprometer o celular da vítima. Então, olha a quantidade de coisas que podem ser feitas. Né? Aqui, inclusive, tem esse vídeo onde mostra o Hack Cable em funcionamento. Né? Ou o OMG Cable também, que é da Hack5. Existe uma série de ferramentas. Né? Não vou conseguir deixar o vídeo rodando para vocês até o final, mas a ideia é vocês perceberem que ele não precisa nem estar ligado na tomada, ele precisa estar simplesmente ligado no celular, ele é autoalimentado, né? O próprio 5 volts do USB já alimenta ele. Né? Temos outras coisas muito interessantes, né? Que é o Screen Crab. O Screen Crab ele é um dispositivo que é ligado atrás de um computador, atrás do monitor de um computador, ou atrás de, por exemplo, um painel de LED dentro de uma empresa, e o Screen Crab ele tira print screen do que está aparecendo na tela. Pode ser ligado numa televisão, numa sala de conferência, no computador do diretor, enfim, no computador de uma secretária, ou enfim, de um ponto de interesse dentro da empresa, para informações serem exfiltradas. Através desse dispositivo, que é o Wi-Fi também, ele se comunica numa central de comando e controle, né, numa C2 da própria Hack5, e você consegue ali integrar com diversos outros dispositivos e ter um print screen por segundo, digamos assim, do que está acontecendo na tela do seu alvo. Observem as possibilidades. Né? Vamos aí, terminando, né, com 2 minutos de palestra. Vamos lá. O que a gente pode levar em consideração sobre tudo isso? Que um Red Team especializado ele acaba colaborando para elevar o nível de maturidade do setor de SI, num contexto geral da empresa de vocês. Se vocês têm um time de segurança da informação, um time de segurança ofensivo, e esse time consegue atuar nas diversas áreas, sendo cloud security, sendo application security, sendo segurança em infraestrutura, segurança em mobile e também segurança física, que é algo que está sendo acrescentado aos poucos, ou TI, né, segurança em tecnologia operacional, você acaba elevando a maturidade, por consequência você eleva a maturidade do Blue Team, você eleva a maturidade do time de resposta a incidente. Bom, pessoal, essa é a minha ideia, né? Eu queria trazer alguma informação para vocês de como levar essa nova visão de segurança ofensiva para o mercado, né? De como aplicar essa nova visão de segurança ofensiva, de como entender esses dispositivos que estão aparecendo cada vez mais no nosso cotidiano, né? Qual seria o perigo que uma Alexa conectada numa empresa traria, né? Qual seria o perigo que um dispositivo conectado, que um smartwatch, enfim, que muitas vezes, sei lá, um tênis inteligente, uma roupa inteligente, um carro inteligente, conectado numa rede empresarial, numa rede corporativa, quais são os perigos que esses dispositivos embarcados trazem para essa infraestrutura? E o que vocês vão lidar daqui para frente? Porque daqui a pouco a gente vai ter roupa conectada, assim como já temos relógios. Esses relógios vão acabar se integrando nessa rede, né? O tênis vai acabar se integrando, os carros vão acabar se integrando nessa rede. E como é que a gente vai lidar com todos esses assets? Né? Como é que a gente vai lidar com todos esses dispositivos que muitas vezes não tem atualizações de firmware, é complicado se atualizar esses firmwares, e muitas vezes também o próprio vendor não disponibiliza atualizações de firmware para esses dispositivos. Bom, gente, acho que é isso. Muito obrigado. Tem aí tanto meu e-mail, se vocês quiserem entrar em contato. Também tem um QR Code com o meu Instagram. Eu posto bastante coisa interessante no Instagram. Várias coisas relacionadas a ataques de hardware, né, inclusive do Flipper. Maravilha, desculpa aí. Então, inclusive com esse novo brinquedinho aqui, que é o Flipper Zero. Eu sempre posto bastante coisa legal no Instagram. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Não sei se vai
se a gente vai poder abrir para perguntas. Não sei se estourou o tempo já. Não dá? Beleza? Agradeço, gente. Muito obrigado. Até mais.